Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Será que as terapias energéticas realmente funcionam? Quem sou eu para dizer que não, né? Afinal de contas, eu sou terapeuta radiestesista e, obviamente, que se não funcionasse, eu não estaria trabalhando com isso. Eu tenho a plena certeza de que funciona e eu vou explicar para vocês por que que às vezes o tratamento não funciona. Não quer dizer que a técnica não funciona, quer dizer que o tratamento não surtiu resultado. Eu vou explicar por que que isso pode acontecer. Vamos começar pelo seguinte: eu vou utilizar um gráfico para tratamento, eu vou utilizar um testemunho, eu vou utilizar um comando, às vezes eu posso até nem utilizar o comando, mas é dessa forma que a gente monta os tratamentos. E como é que a gente sabe que o tratamento funcionou? Para isso, nós fazemos as análises de radiestesia, as medições, a gente vê as porcentagens de uma coisa, de outra, dos desequilíbrios. Então, a gente monta o tratamento sabendo que, por exemplo, eu vou tratar o estômago de uma pessoa e eu sei que ela está com 70% de desequilíbrio no estômago. Então, isso foi a medição que eu fiz antes de começar o tratamento. Depois que eu montei todos os gráficos que essa pessoa precisa, eu faço uma nova medição para ver quanto de desequilíbrio que ficou depois do tratamento. Às vezes acontece de baixar para, sei lá, 50%. Às vezes vai para zero, depende muito. Mas o fato é, nós temos como quantificar a eficiência do tratamento depois que ele terminou. Ah, mas beleza, zerou o desequilíbrio, mas a pessoa não sentiu nada. O que pode estar interferindo? Tem várias coisas que podem interferir. Uma delas é erro de análise. Talvez o problema que ela tenha não esteja relacionado com o desequilíbrio que ela tinha no estômago. Esse é um ponto. Segundo ponto, crenças limitantes. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa acreditar na radiestesia. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa ter fé no tratamento. Mas se ela tiver uma crença limitante de que ela não pode se curar, às vezes a pessoa já está doente há tanto tempo, já está tão frustrada porque vai atrás de médico, faz exame, toma remédio e nada funciona, que ela já criou ligações neurais no cérebro dela que fazem com que ela esteja com uma crença totalmente enraizada de que aquele problema vai ser para sempre, que ela não tem cura. Então, o que é que acontece? Apesar de nós termos alterado o campo energético dela, ela está cocriando novamente a doença. Então, ela vai ter a melhora no campo energético, mas a própria mente dela vai recriar o problema, porque ela acredita que ela não tem a possibilidade de se curar. Pode pensar, eu não mereço a minha cura, não tem cura para o meu problema, isso aqui é meu karma, eu vou morrer com isso, sabe? Tem inúmeras crenças que podem atrapalhar nesse processo. E quando ela tem essas crenças, o tratamento ele tenta atuar, mas a pessoa do outro lado está cocriando novamente a doença. Isso tudo acontece de forma energética, de forma que a gente não enxerga. E essas crenças limitantes, elas estão sempre instaladas lá no nosso subconsciente. Então, para conseguir acessar e modificar isso, existe tratamento na radiestesia, existe também as hipnoses, o Theta Healing, tem várias formas da gente alterar essas crenças. A própria PNL é uma técnica especialista em modificar crenças, ligações neurais que a gente cria ao longo da vida. Terceiro ponto, autossabotagem. Digamos então que essa pessoa ela tem um desequilíbrio no estômago porque ela não se alimenta direito, ela come coisas que fazem mal para o estômago dela. Então, a gente altera o campo energético, tira o desequilíbrio e ela continua com os velhos hábitos, comendo aquilo que está prejudicando e então ela sabota o tratamento.
Isso acontece também em outras situações, não só em tratamentos energéticos. Quantas pessoas que tomam remédio e às vezes se autossabotam ou não tomam a dose correta, sabe que não pode misturar remédio com outra coisa, vai lá e mistura, sabe? Tem muito tipo de autossabotagem. O que eu vou dizer parece estranho, mas existem pessoas que não querem se curar, porque elas têm um ganho secundário por causa dessa doença. Ou seja, a pessoa às vezes com aquela doença, ela ganha atenção, uma atenção que ela não vai ter se ela se curar. Ou então aquela pessoa, ela tem um problema de saúde que garante que ela vai ter uma licença médica e não precisa trabalhar. No caso, ela não gosta do trabalho e se ela se curar, isso significa que ela vai ter que voltar para o trabalho. Então, assim, tem sempre um ganho secundário. Às vezes a pessoa ela já está conformada com a doença e ela não quer uma mudança na vida dela, porque quando a gente tem mudanças, a gente precisa sair da zona de conforto. Então ela tá segura ali, ela não tem nenhuma surpresa para ela ali naquele ponto que ela tá, com aquela doença. Mas se aquilo mudar, ela vai ter que alterar outras coisas na vida dela. E a pessoa às vezes se sente insegura com essas mudanças e aí ela acaba se autossabotando. Outro ponto que pode atrapalhar na cura é sessões insuficientes. Por exemplo, quando a gente trata uma pessoa com radiestesia, a gente já explica logo que doenças crônicas, principalmente, podem necessitar de mais sessões. A gente monta a primeira sessão, ok, os desequilíbrios eles diminuem um pouco, mas não resolve 100%. E aí a gente avisa o cliente, olha, ainda não zerou, a gente vai precisar repetir a sessão em tantos dias. A gente não tá aqui forçando ninguém a fazer o tratamento, certo? E aí a pessoa vai pensar assim, uau, eu não senti nada, eu acho que eu vou parar por aqui, isso não funciona, e aí ela para de fazer as sessões. Aí realmente o tratamento não vai funcionar, porque ele ficou pela metade. É que nem quando você começa a tomar antibiótico, você tem que tomar por 7 dias e só toma por 2. Você matou uma parte das bactérias, mas outra parte ainda tá lá, e elas vão voltar com força total. Então você não tem como se curar não terminando o tratamento por completo. Quando o terapeuta der alta para você e você não sentir que teve uma cura, aí sim você pode questionar por que isso aconteceu. Mas se o tratamento não foi completo, não é culpa do terapeuta. Uma quinta situação que pode atrapalhar a cura da pessoa com tratamento energético é não encontrar a causa raiz do problema. Uma pessoa, numa análise, a gente vai verificar, por exemplo, eu descobri lá que ela tem um desequilíbrio no chakra laríngeo, por exemplo. Aí eu vou analisar se o desequilíbrio no chakra laríngeo está atingindo, está prejudicando a glândula, né, que seria a tireoide. Beleza, tem desequilíbrio na tireoide, eu vou lá, equilibra a tireoide, tá tudo ok? Tudo ok. O paciente não sente a melhora. O que pode ter acontecido? Fora essas outras 4 questões que eu já citei. Pode não ser a causa raiz. A causa raiz nem sempre é o chakra. Às vezes a causa raiz é o que está fazendo o chakra desequilibrar. E o que pode ter de causas? Podem ser várias coisas. Podem ser traumas emocionais, podem ser implantes ou chips. Cabe ao terapeuta encontrar a causa raiz, mas nem sempre isso é uma tarefa fácil. Às vezes a gente precisa começar o tratamento e ao longo do tratamento a gente vai conseguindo direcionar para a causa raiz. Depende muito da habilidade do terapeuta, das informações que a gente coleta do cliente, da nossa intuição também, porque às vezes nós temos insights que ajudam a gente a encontrar a resposta da causa raiz, mas isso pode acontecer de forma rápida ou não. Então, mas quando não é encontrada a causa raiz,
O que acontece? O paciente, ele vai melhorar por um tempo, porque o problema foi tratado, porém, a causa raiz continua atuando e vai desequilibrar o chakra novamente e vai desequilibrar a glândula novamente, e aí o problema volta. Vamos supor uma situação que é tratada com a medicina tradicional. Eu tenho um refluxo, eu vou no médico, o médico me passa omeprazol. Eu começo a tomar omeprazol, eu me sinto bem, volto ao médico, ele diz, você já está bem, você não está mais com sintomas, vamos agora tirar o omeprazol. O que acontece? A pessoa tira o omeprazol, volta a ter refluxo. Por que volta a ter refluxo? Porque o problema não estava lá na acidez do estômago. O problema está muitas vezes na alimentação. Por que os pacientes com refluxo não se curam com omeprazol? O omeprazol não é uma medicação para curar o problema. Porque eu já tive problema de refluxo, já fui nos médicos, agora eu vou ter que contar a minha história. Eu já tive refluxo por 2 anos. Fui em médicos, fiz os exames necessários, tomei as medicações. E o que acontecia? Quando a medicação era suspensa, o problema voltava, porque a causa raiz não foi encontrada e não foi tratada. A causa raiz era qual? Era a minha alimentação, era um medicamento que eu tomava que deixava a válvula do estômago mais fraca. E quando eu descobri essas coisas todas, e eu tive que descobrir por conta própria, o fato é que eu cheguei na causa raiz. E nem foi através da radiestesia, que nessa época eu nem conhecia a radiestesia. Eu fui pesquisar, descobrir por que a minha válvula não fechava. Estava ligado à alimentação, o medicamento que eu usava também influenciava. E eu precisava então aumentar a acidez do meu estômago para que a válvula conseguisse se fortalecer de novo. E aí, para acidificar o estômago, eu tive que usar limão. Aí eu realmente curei o meu refluxo, sem medicação, só com limão e alterando alguns alimentos que eu consumia. Então eu tirei as coisas que eu sabia que me faziam mal, que prejudicavam a minha válvula e fortaleci ela com limão, ou seja, acidificando o meu estômago. Fui na causa raiz. Se eu voltar com tudo, voltar a tomar café, voltar a comer farinha de trigo e voltar a tomar o medicamento, eu vou voltar ao mesmo estado que eu estava. Eu vou voltar a instalar as causas raiz do problema e o problema vai voltar. Tem ainda um 6º motivo, que é quando o cliente não faz a parte dele no tratamento. Se a causa raiz for os hábitos alimentares da pessoa e ela não modificar isso, o problema vai voltar, é óbvio. Então, sim, os tratamentos com gráficos radiônicos, eles sempre funcionam. E quando eu digo que sempre funcionam, é porque a energia que o gráfico emite sempre vai chegar no campo da pessoa que está sendo tratada. Agora, se aquela energia vai realmente sanar o problema, aí tem outras questões envolvidas que são essas que eu citei aqui no vídeo. Ficou claro? Precisamos que os nossos clientes entendam que a radiestesia e a radiônica, elas não fazem mágica, né? Não é instalar de dedos para as coisas acontecerem. Depende de muitas etapas e algumas delas dependem também do próprio cliente. São movimentações que ele próprio tem que fazer. Alterar os hábitos, seguir as sessões até o fim, porque o terapeuta às vezes ele começa a tratar de um jeito e no meio do processo ele descobre a causa raiz, né? Então quando o terapeuta chega para o paciente e diz, olha, a gente tratou até aqui, mas eu encontrei a causa raiz, que é essa, então nós precisamos fazer uma sessão para isso. O paciente ele tem que entender que precisa de mais uma sessão para tratar aquilo, senão vai ficar pela metade. E o mais importante de tudo é tirar a causa raiz. Não deixe o seu tratamento pela metade, seja com a medicina tradicional, seja com terapia energética, vai até o fim. Se tiver crenças limitantes,
Isso é possível de tratar com radiestesia, com Theta Healing, com hipnose, com PNL. Então, não deixe de acreditar que você pode se curar. Ah, eu quase ia esquecendo da sétima causa pela qual o tratamento pode não funcionar. E aí é uma causa que ninguém vai conseguir mexer. Nem a medicina, nem o terapeuta, nem a própria pessoa. Que é quando nós temos um karma. Vamos utilizar essa palavra. É quando você está destinado a passar por aquele problema porque você precisa passar por ele. Então, nesse tipo de situação, você realmente não vai ter a cura. Exatamente porque você precisa daquilo para ter um aprendizado ou para pagar um débito aí que você trouxe. Eu não tenho, assim, conhecimento suficiente para falar se é possível a gente alterar o karma aqui nessa vida ou não. Mas eu acredito que se a pessoa fizer boas ações na vida dela, pode ser que ela melhore através disso, porque ela vai estar mostrando que ela está se esforçando para pagar os débitos dela de outra forma, e talvez ela se cure assim. Então, não sei dizer se isso acontece mesmo ou não. Vou ficando por aqui, só lembrar vocês que nós temos o quadro Casos Incríveis, então se você é terapeuta, você pode participar, envia o seu relato, eu vou contar aqui no canal o seu relato de sucesso, para mostrar para as pessoas como as terapias energéticas funcionam, o que é possível fazer, o que é possível gerar de transformações na vida através das terapias energéticas, tá? E se você gosta do meu conteúdo, se inscreva, deixe comentários, bota sugestões, compartilha com alguém aí que tem algum tipo de receio com as terapias energéticas, saber se funciona, se não funciona e por que que não funciona às vezes. Então é isso por hoje, até o próximo vídeo.